Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre os acontecimentos antes do fim. Eu sou o Vinícius Almeida, aqui da Igreja no Gama. Estou mais uma vez com o nosso amado irmão Jorge. Fala, Jorge. Sim, obrigado, Vinícius. Estamos muito contentes de estar ministrando esse material sobre acontecimentos antes do fim. Tem muita coisa para falar, nós queremos avançar e oramos ao Senhor que Ele nos possa abençoar nesse dia, para que essas palavras possam ser de muita bênção para nossos ouvintes. Exatamente. Então, esse já é o nosso terceiro episódio da série sobre os acontecimentos antes do fim. Se você esteve aqui no episódio passado, você lembra que nós falamos sobre o mistério da iniquidade, né? O que significa a iniquidade, por que ela é um mistério, isso no contexto social, no contexto espiritual, né? Trouxemos várias ideias, então se você não viu, veja lá o segundo episódio. Se você não viu o primeiro, volta lá no primeiro para você entender exatamente sobre o que nós estamos falando aqui. E o episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à mensagem anterior sobre o mistério da iniquidade. E é interessante a gente começar com o nosso dicionário. Não é isso mesmo, Jorge? Dicionário do fim. Dicionário do fim, esse mesmo. E a palavra do dicionário de hoje é apostasia. Fala, Jorge, o que é apostasia? Essa palavra apostasia, ela vem do grego antigo, que é apóstasis. Significa estar longe de, tem um sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. É uma renúncia, né? No sentido religioso seria uma renúncia à sua doutrina, à sua fé. E ela pode manifestar-se abertamente ou de modo oculto. Muito bom, muito bom. Então, esse foi o nosso dicionário do fim de hoje. E agora seria muito interessante, como a gente está dando continuidade, né, ao conteúdo sobre o mistério da iniquidade. É muito interessante a gente fazer um resumo, né? No episódio passado, como eu falei, nós destrinchamos a questão da iniquidade, né? Toda a ideia por trás do conceito, né? A questão social, a questão espiritual, falamos, né, do ponto de referência que a gente perde, né? E essa é a estratégia de Satanás para que nós venhamos entrar nessa esfera de iniquidade, né? Nesse mistério da iniquidade. Então seria muito interessante hoje a gente fazer um resumão, pode ser, Jorge? Sim, um resumão. Um resumo para a gente conseguir introduzir a mensagem de hoje sobre o que aconteceu no episódio número 2. Vinícius, nós estamos dentro do contexto de 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, vou ler para os ouvintes. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós explicamos esse versículo aí, o mistério da iniquidade é algo que está operando agora, está operando ocultamente. Ele está operando em um contexto social e um contexto espiritual. A ver, no contexto social, vou resumir tudo aí. No contexto social, como já falamos, tirar a referência. Por que tirar a referência? Nós estamos agora naquela filosofia pós-modernista, no qual todo é relativo. Nós explicamos um pouco isso aí. Sim. Então, tirar a linha de referência. Neste caso, Vinícius, a intenção é tirar toda a referência bíblica da cultura cristã judaica. Por quê? Porque a base da moral da sociedade, todos os princípios morais, princípios espirituais que dão valor à humanidade, respeito, todo vem da cultura cristã judaica, né? Tem base na lei, na palavra de Deus. Sim. Então, na corrente pós-modernista, ela tem essa intenção. Ela é tirar essa referência porque nós, segundo essa filosofia, todo relativo, agora tudo tem que ser relativo. Nada é absoluto, não existe uma verdade absoluta. Sim. Então, isso aí no contexto social. Agora, no contexto espiritual, também é tirar a referência da palavra do Senhor dos corações e da vida dos próprios cristãos, da vida dos crentes. Então, se o inimigo consegue tirar a palavra de Deus da vida dos crentes, a palavra genuína, a palavra que é alimento espiritual, para o crescimento espiritual dos cristãos, um cristão não vai conseguir ser um vencedor, não vai conseguir vencer as coisas negativas, não vai conseguir conhecer Deus, não vai ter maturidade espiritual. Ou seja, essa é uma estratagema de Satanás
tirar a palavra de Deus da vida dos cristãos para que este não se tornem vencedores, não existam, não se possam gerar cristãos amadurecidos. Então, o inimigo, essa estratégia espiritual do inimigo, do príncipe deste mundo, são seus desígnios, são suas estratagemas, a armadilha que ele preparou. E no final é destruir o homem, como já falamos, espiritual, moral, fisicamente. Eu quero lembrar aquele exemplo que falamos sobre Antíoco Epifânio, para resumir um pouco e aplicar um pouco mais. Nesse contexto, naquela época do Antíoco Epifânio, que ele foi um rei grego, lembra que nós falamos que ele colocou os ginásios para educar aos jovens judeus, né? Lembra, Vinícius? Sim. Então, ele fez aquelas instituições gregas com o fim de passar, de ensinar a cultura grega para os jovens judeus. A religião, a política, tudo isso aí. Então, nesse tempo, nós falamos que Antíoco Epifânio, ele estava fazendo aquelas conquistas com a helenização, que vem da palavra helenístico, que significa viver como grego, ou seja, eles queriam, não sei se fala culturizar, né? Não sei. Depois aí nos corrige, né? Bom, ele queria passar essa cultura grega para os judeus, na política, na própria cultura, na própria religião, né? Tanto assim, que aconteceu depois, Vinícius? Tem um versículo em Daniel, onde mostra o que aconteceria com esse rei. Que aconteceu assim? Ele contaminou o templo. Ele levou, lembra aqueles jovens que estavam sendo educados com a cultura grega? Bom, possivelmente, esses próprios jovens foram os jovens que Antíoco Epifânio colocou no templo dos judeus para fornicar no templo. Aí ele colocou a imagem do próprio Zeus, E ele contaminou o templo dos judeus. Até o ponto que ele colocou um sacerdote pagão e ele mandou a sacrificar porcos para humilhar aos judeus, já que o porco é um animal imundo. Sim. Então, ele fez o que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, chama a profanação abominável. Aí se levantou aquele sumo sacerdote Matatias, com seus filhos, os macabeus, que eram um grupo de pessoas que ele não deixaram se alienar com essa cultura grega. E eles, conhecendo a palavra, tendo uma identidade forte, eles bateram em contra disso. Vamos que Macabeu significa martelo. Eles bateram em contra dessa cultura. Eles não deixaram que o inimigo fizesse tudo isso. E eles conseguiram expulsar os gregos, esse domínio grego, essa intenção grega. Assim trabalha a iniquidade, né? Então, nós falamos também, Vinícius, que a iniquidade, ela é um mistério e ela precisa ser revelada. Precisa ser revelada. Efésios 1:17 diz que o Senhor é aquele que nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Então, assim como o Senhor precisa revelar seu plano e esclarecer seu plano por meio da revelação do Espírito, nós precisamos que o Senhor possa nos revelar na sua palavra esse mistério, para ver se esse mistério está operando em nossas vidas e se nós estamos expressando a Deus, que é o mistério da piedade, ou se estamos expressando o maligno. Muito bom. Muito bom, muito bom. Jorge, no episódio passado, e agora você também recapitulou, né, nós falamos sobre o versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tudo bem, a gente entrou nesse ponto inicial do versículo, a parte A, que fala que o mistério da iniquidade já opera, só que esse versículo ele tem uma segunda parte, que é um tanto quanto capciosa, assim, né? Ele fala: aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu queria muito entender essa segunda parte, porque aparentemente aqui, pelo que eu entendi, existe algo ou alguém que detém, né, essa iniquidade ainda, como se ela não fosse totalmente manifestada. Como que é isso? Explica esse versículo pra gente, Vinícius, aí, Jorge.
eu tivesse gostado que você não tivesse feito essa pergunta. Mas tá aí. Mas, porque essa frase aí no final, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, causa muita controvérsia na interpretação dentro do cristianismo. Né? O que acontece, Olha né? só, hein? Eu vou falar o que eu tenho escutado, né? Desde o início. Eu lembro que a primeira interpretação que eu ouvi foi que o que vai ser afastado é o Espírito, né? O Espírito de Deus que está detendo a iniquidade para ele não se manifestar, está colocando um freio. Também escutei outra interpretação que é o Evangelho da Graça. E todos eles fazem sentido, né? Porque o Espírito do Senhor está detendo, tem sentido. Sim. O Evangelho da Graça, por quê? Porque tem que ser freado esse mistério, por enquanto o Evangelho do Reino da Graça está sendo pregado. Né? Também faz sentido. Faz. Eu tenho assim também uma interpretação com respeito, né? Nós temos uma linha teológica, nós temos uma interpretação e nós respeitamos todas as interpretações. E até eu queria te encorajar a nossos ouvintes, se você que está ouvindo esse material, você tem alguma interpretação que faz sentido, por favor, deixe seu comentário aqui. Sim. Para nós também, porque até eu posso estar errado, né, na interpretação. Muito né? boa essa ideia. Mas então, estamos abertos. Vai aí embaixo aí, comenta qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão, né, com relação à interpretação dessa segunda parte do versículo, para que a gente também possa discorrer aí embaixo do podcast. Aí. Então, o que eu posso interpretar, né, uma interpretação particular, né, é que é a palavra de Deus. Por que a palavra, Vinícius? Porque quando seja afastado, quando seja tirado a palavra de Deus como referência, o que vai ser, o que se vai manifestar é apostasia. É apostasia. Eu vou ler esse versículo aqui, que foi a palavra que nós definimos no dicionário. Ninguém, capítulo 2, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o desvio da fé. Sim. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que vai fazer o anticristo, você pode ler isso aí em Daniel capítulo 7, versículo 25, ele vai tirar a referência, porque a intenção maligna dele é tirar a referência da palavra de Deus, inclusive ele vai tirar a lei, ele vai querer eliminar a lei dos judeus, assim como fez Antíoco Epifânio. O anticristo desta era, ele vai fazer o mesmo, ele vai tirar a referência da palavra do Senhor, e aí vai se manifestar a apostasia. Entendeu? É uma interpretação, né? Mas sim, deixamos isso aberto para que nossos ouvintes possam deixar seu comentário. Então, Vinícius, para culminar esse resumo, o que está fazendo então a iniquidade atualmente? Falamos que é um vírus, é como um vírus, como uma bactéria, que ele entra. Se nós estamos com a imunidade baixa, nós vamos ser afetados por esse vírus. E nossos sentidos espirituais, nossa mente, vai ser anestesiada pelo conceito da corrente da iniquidade, dessa corrente de pensamento. Então, qual é o resultado? Nós vamos perder a sensação negativa em contra do pecado, em contra das coisas do inimigo, em contra das coisas negativas. Vamos perder a sensação, a percepção dessas coisas, vamos perder a sensibilidade e nossa mente vai ficar contaminada com esse vírus. Muito profundo isso, né? Então, no caso, é aquela questão que a gente falou da referência, né? A referência ela é tirada de uma tal forma que a nossa mente ela fica anestesiada para as coisas que a gente já não pode nem mais perceber que são ruins, né? Que é o pecado, no caso. E a referência para esse versículo, então, seria a palavra de Deus, né? A falta da palavra de Deus. Isso mesmo. Inclusive, a relativização do mesmo. Isso pode ser um problema, né? A relativização desses princípios. Diante de tudo isso, eu lembro-me muito bem do último episódio, que a pergunta que não quer calar é o antídoto. Jorge, qual é o antídoto para esse problema que aparentemente é insolucionável? Nem sei se existe essa palavra, mas para esse problema tão difícil que é a retirada da referência, que é o mistério da iniquidade e a posterior manifestação disso.
qual é o antídoto? Responda pra gente. Bom, graças a Deus, Deus na sua palavra, ele mostra qual é o antídoto, a vacina. Parte boa. Sim, eu quero fazer uma comparação com relação à vacina, Vinícius, Sim. porque tem uma aplicação muito interessante. Exemplo, uma vacina, não, é um antídoto que é colocado em nosso sistema imunológico para combater, né? Esos vírus, essas bactérias. Eu quero fazer uma pequena comparação. A ver, de onde surgiram as vacinas? As vacinas, elas surgiram da variolação. O que foi a variolação, Vinícius? A variolação, ela é a origem da vacina. Foi um conceito mais, uma técnica popular. Como aconteceu isso? Ela vem da variola, que eu fiquei sabendo que aqui no Brasil se chama bexiga. Não sei se você conhece, no século XVIII, sim, no século XVIII, que ela é um vírus, que você pode ser contaminado pelo contato direto por tosse, por espirrar, né? Então, quais são os sintomas? Os sintomas é que ele causavam feridas e pústulas. E, popularmente, né, o povo, que fez? Ele pegaram aquelas pústulas, aquelas feridas, e ela pegavam a superfície dessa ferida. Elas secavam essa pele contaminada, secavam e tornavam isso um pó, que eles inalavam, cheiravam. E esse pó, ele causava, nas pessoas que inalavam esse pó, causava imunização, só que o povo não sabia o que estava acontecendo no sistema imunológico. Só que até agora, esse tempo era um mito. Meu Deus. Era um mito. Então, uma técnica de um cientista desse século, se chama Edward Jenner, ele viu que os fazendeiros que também trabalhavam com os gados, que também eram infectados por não lembro se esse vírus ou outro, mas eles eram infectados, e ele notava que os fazendeiros não apresentavam sintomas da doença, desse vírus. Então, o que fez ele? Ele pegou da pele do animal contaminado e ele colocou em uma seringa, né? E aí comprovou que as pessoas não apresentavam sintomas, ou seja, ficavam imunes, perdão. Isso. Ok, qual é o interessante aqui? Que depois, quando foi descoberto como funciona o sistema imunológico, ele funciona assim, né? Os vírus e bactérias, né? Eles são, como já falamos, são micro-organismos, e alguns deles são patogênicos, né? Falei certo, né? São patogênicos. Isso quer dizer que eles criam doenças, eles geram doença e até podem matar uma pessoa. Então, o que pode combater esses vírus patogênicos é que o sistema imunológico seja fortalecido. Então, a vacina que faz, ele é colocado e ele gera algo que se chama leucocitos, ou células brancas. Leucócitos. Quê? Leucócitos. Isso. Então, o que acontece? Ele é como dizer assim, Vinícius, como que a vacina é uma espécie de treinador. Ele vai treinar o sistema imunológico para combater as bactérias. Então, eles multiplicam, a vacina ajuda a identificar, ajuda ao sistema imunológico identificar o vírus ou as bactérias para defender em contra dela, para detectar, para combater, para neutralizar o vírus. É como dizer, ele cria um exército de leucócitos. Né? Leucócitos, exatamente. Ele cria um exército para bloquear o vírus. Né? Então, esse exército, ele fortalece nosso sistema imunológico, ele cria uma memória nos leucócitos, nas células brancas, para identificar e combater. Então, ele deixa fortalecido o sistema imunológico, de fato que quando entra o vírus, ele é identificado e combate e neutraliza o vírus. Então, assim, é a vacina da palavra de Deus. Olha que vai mostrar a palavra de Deus que vamos falar agora. Ela identifica o vírus, ela identifica a ameaça, neutraliza a ameaça, combate a ameaça e elimina a ameaça. Então eu quero fazer uma pergunta aos ouvintes. Será que você gostaria de ser vacinados com essa vacina que mostra a palavra de Deus em contra da iniquidade, Vinícius? Essa vacina aí é outro nível, hein?
Outro nível de vacina. Gostaria, Vinícius? Sim. Desculpa. Bom, Vinícius, porque eu perguntei, não sei, você não respondeu. Gostaria sim. Ok, bom, essa vacina, esse antídoto, ela tem 3 componentes. Vamos falar de 3 componentes que mostram a palavra de Deus, Vinícius. O primeiro componente dessa vacina é a palavra de Deus. Por quê, Vinícius? Porque a iniquidade, o alvo inicial, principal, é a mente das pessoas. Ela tem a intenção de mudar a mente. Eu quero ler um versículo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz, 2 de Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, versículo 2, a que não vos demovai da vossa mente. Por quê? Porque a intenção da iniquidade, ela ataca a nossa mente. Então, como já falei, o antídoto inicial é a palavra de Deus. Eu quero ler um versículo que está em João capítulo 17, versículo 15. Vamos lá ler esse versículo. 17 e 15. Ele diz assim: não penso que os tires do mundo. Onde está operando a iniquidade, Vinícius? No mundo. No mundo, num sistema que é governado por Satanás. Sim. Né? Então, não penso que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então nós precisamos de algo para ser guardado, porque nós estamos no mundo onde está operando esse mistério da iniquidade. Então o Senhor diz no versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então santificar quer dizer nos tornar iguais ao Senhor. O processo para nos tornar, para que possa acontecer aquele mistério da piedade, nos tornar iguais ao Senhor. Como vai acontecer isso? Por meio da palavra do Senhor. Então, como o alvo, Vinícius, é a nossa mente. A nossa mente, ela é contaminada constantemente por coisas negativas. E ela precisa ser renovada com a palavra. Tem outro versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui. E não vos conformeis com este século. Esse século aqui é a secção do mundo, do sistema que está operando atualmente. Ele está operando de uma forma atualizada das décadas passadas, anos passados. Né? A iniquidade agora é uma versão atualizada. Então, assim como a iniquidade se atualiza, nós precisamos ser atualizados por meio da renovação da palavra de Deus. Olha só, hein? Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós experimentar a vontade de Deus, Senhor nós Jesus, precisamos ser renovados. E essa renovação, ela vai trazer a conformação, vai nos conformar não a este mundo, mas vai nos conformar à imagem do Filho de Deus. Então, onde mais não fala que esse antídoto também é a palavra de Deus? Está em Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu não vou ler, você vai buscar na sua casa, que fala que nós precisamos colocar o capacete da salvação. Sim. Né? Também que é a palavra de Deus para proteger a nossa mente, proteger os nossos pensamentos da contaminação da iniquidade. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, esse versículo eu vou ler, porque ele habla de neutralizar a operação da iniquidade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, muito conhecido esse versículo, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, Vinícius, o primeiro elemento dessa vacina é a palavra. Se nós queremos ser guardados do mistério da iniquidade, a primeira coisa que nós precisamos ter valor é pela palavra de Deus. Queridos ouvintes, como está a nossa leitura da Bíblia, como está o nosso apreço e a nossa busca pela palavra de Deus? Essa é uma pergunta que eu vou deixar aí. Eu só queria colocar um ponto, né, antes da gente falar dos próximos elementos, dos próximos componentes. Você falou lá em João 17, se não me engano, João 17,
15, que Jesus ali, ele estava orando, né? Ele estava orando por nós também. E na oração ele pede pro Pai, ele não pede pro Pai para nos tirar do mundo, né? Isso mesmo. Mas pede para nos guardar do mal. Às vezes a gente está aqui inserido nessa realidade de mundo, desse sistema, né, demoníaco, e a gente se questiona muito o porquê disso, né, de estar inserido aqui, como que a gente vai lidar com a tentação, como que a gente vai lidar com o pecado, como que eu resolvo isso, né? Mas por que eu não saio daqui desse mundo? Por que Deus não tira eu dessa realidade? Mas Jesus, ele não orou para que Papai do Céu tirasse a gente daqui, mas para que guardasse a gente do mal. E a gente está falando aqui que uma forma disso acontecer é através da palavra. Amém. Então não tem pecado que a gente tem que ficar questionando o tanto que for, sendo que nós temos a palavra, sendo que nós temos os próximos, né, elementos que a gente vai falar agora do antídoto, e eu quero continuar entendendo mais sobre essa vacina aí, que esse mistério é bom. Amém, isso aí. Então, vamos falar do segundo elemento dessa vacina. Segundo elemento que mostra a palavra de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Só que esse Espírito aqui, eu vou ler esse versículo, porque esse versículo é pouco compreendido. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vosotros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se hallem diante do trono de Deus. Estranho, né? 7 espíritos, Vinícius. Sim. Normalmente quando o Senhor ele mostra aquela expressão do Deus Triuno, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aqui é um pouco complicado, né? 7. Fala de 7 espíritos. Não é 3, né? Sabe por quê, Vinícius? Porque nós, neste tempo, estamos vivendo tempos apocalípticos. Nos tempos apocalípticos, todo está intensificado. A tecnologia está intensificada, a sociedade, as coisas, em quanto a comunicações, todo está intensificado. Sim. Igualmente, as coisas negativas também estão intensificadas. O maligno intensificou sua obra no transcorrer da história. Bom, eu tenho uma boa notícia para isso. Deus também intensificou seu Espírito. Assim que é bom. Por quê? Porque a única forma de combater essa intensificação maligna de iniquidade é ter uma experiência profunda com o Espírito. Tem uma experiência profunda com a palavra e agora com o Espírito que está intensificado. Então, eu vou ler alguns versículos, porque eu sei que esse versículo é um pouco compreendido, né? Sim. Eu vou ler aqui exemplo, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Ele diz: E no meio dos candeeiros, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Então aqui está falando do Filho do Homem, que é Cristo, já na glória, que está cuidando neste tempo. Ele está como sumo sacerdote, cuidando dos filhos de Deus. No versículo 14 diz: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo. Então, o Senhor, ele está como sumo sacerdote com olhos com chama de fogo. Decora isso aí, Vinícius. Olhos com chama de fogo. Sim. Então tem outro versículo que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ele diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, tem outro versículo, eu vou terminar de ler esse último aqui de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, ele diz: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, como eu falei, os 7 Espíritos, eles estão intensificados para gerar a nossa salvação e queimar o vírus da iniquidade. Então, como o Senhor sabe que o inimigo intensificou a obra maligna, Deus intensificou seu Espírito para nós, para que fosse intensificado o nosso relacionamento e a nossa experiência com o Espírito, para não ser contaminado. Então, os olhos têm uma função, de infundir na mirada, de queimar as impurezas, Vinícius.
ele tem o propósito de fazer queimar e reacender em nosso coração Meu Deus. o nosso amor pelo Senhor. É isso. Tem outra função também, Vinícius, que é potencializar o Filho de Deus, levar o Filho de Deus a uma expressão máxima de piedade para expressar a Deus, para cooperar com Ele, para cumprir sua obra. Tem a função de santificar, ou seja, colocar os elementos santos da vida divina, da vida do Senhor, em nosso coração. Então, essa é a função. A função do fogo em Apocalipse não somente é algo negativo do sete espírito, é reacender o fogo do nosso amor pelo Senhor, queimar nossas impurezas, nos potencializar para ser cristãos que expressam o Senhor, que cumprem a vontade do Senhor com Sim. o fogo do Espírito Santo. Uau. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, esse seria o segundo elemento Segundo elemento. desse antídoto. Agora, o terceiro elemento, que este aqui também é muito importante para você aplicar o primeiro e o segundo, é o espírito humano, o exercício do nosso espírito humano. Vinícius, nós temos um espírito humano. A Bíblia diz, segundo de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós temos espírito, alma e corpo. Sim. E em nosso espírito humano é onde o Senhor nos regenerou, Ele colocou sua vida e natureza em nós, e o Espírito Santo está morando em nosso espírito humano. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós temos um espírito humano. Só que muitas vezes esse espírito se esfria, né? Tem um versículo que está em 2 de Timóteo, capítulo 1, eu vou ler aqui, para nossos ouvintes, para encorajar a nossos ouvintes com esse versículo. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vou procurar aqui. Ele diz: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Essa palavra aí, reavive, pode ser traduzida reacender o fogo. Então, o que acontece? Que nós temos um espírito humano onde Deus está habitando, mas muitas vezes esse fogo se apagou. Esse fogo está como as lâmpadas das virgens insensatas em Apocalipse 25. Estão quase se apagando. E muitos crentes estão assim porque estão contaminados pelo vírus da iniquidade. Então, seu espírito está quase se apagando, quase que já param de ser cristãos, quase que entram na apostasia, se afastam da fé. Sim. Né? Mas eu quero dizer algo para nossos ouvintes. Deus tem um espírito e Ele quer reacender esse fogo. Glória a Deus. Em nosso interior. Uau. Ok? Então, eu quero lembrar também para aconselhar a nossos ouvintes, ler o livro do nosso irmão Esdras Má, onde ele aplica esse assunto ele explica de uma maneira bem profunda o assunto do mistério da iniquidade. E ele explica aí, ele coloca um exemplo, Vinícius, que é o exemplo da tocha da tocha olímpica, né? Você Sim. fala assim, a tocha olímpica, né? Bom, a tocha olímpica, ele mostrou aí, ele explica, né? Ele colocou um exemplo. O fogo da tocha olímpica, ela sai de lá da Grécia, da Olímpia, e ela recorre a algumas cidades da Grécia, e depois ela é levada para a Suíça, onde, pelo comitê organizador, ela entrega essa tocha olímpica às autoridades, ao comitê organizador do país onde vai acontecer a Olimpíada, né? Então, aqui ele colocou o exemplo aqui do Brasil. Essa tocha olímpica, ela chegou aqui na capital, em Brasília, e ela recorreu várias cidades. E qual era a função? Era levar essa chama e passar essa chama para outras pessoas que fizeram a mesma função, né? Recorrer à cidade e levar essa chama para outro. Assim nós temos que ser, Vinícius. Sim. Nós devemos levar essa chama do fogo do Espírito e reacender o fogo espiritual em todos os crentes. Isso. Todos os crentes. Muito bom. Então, Vinícius, este é o tempo no qual o mistério da iniquidade está operando agora nos últimos tempos de maneira intensificada. Então, o Senhor está nos mostrando o antídoto, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma experiência profunda com a palavra de Deus. Não podemos ter uma experiência superficial, porque vamos ser afetados pelo vírus da iniquidade. Sim. A vacina tem que entrar em nosso interior.
tem que entrar a palavra, temos que entrar em uma experiência profunda com o espírito intensificado, ter uma experiência intensificada com o Senhor, e precisamos ter um exercício espiritual, reacender o fogo. Devemos pedir ao Senhor que Ele reacenda o fogo, reacenda a chama em nosso interior para vencer essa epidemia da iniquidade. Senhor Jesus. Isso aí, Vinícius. Muito bom. Muito bom esse episódio. O episódio do antídoto, hein? Que nós falamos que a palavra, o espírito, o exercício do espírito humano são, na verdade, os componentes, né? Pra gente combater esse vírus da iniquidade. Então, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse poder. Acho interessante que você falou da questão da evolução, né, da intensificação das ideias, vamos dizer assim, da estratégia de Satanás, para que a gente venha perder totalmente essa referência. E é muito louco você analisar esse século específico, né? Esse século a partir de 2001 que a gente está vivendo agora, que é um século muito breve. Então você fala de intensificação no mundo, é agora, porque questão de evolução tecnológica, se você pegar, por exemplo, as 3 maiores empresas hoje com maior valor de mercado, elas têm 15, 20 anos, Google, Apple. Então se você for olhar por um lado, parece que o mundo ele está em constante progresso. Parece que tá tudo maravilhoso. Uma constante atualização. Isso, uma constante atualização. Parece que vai dar tudo certo, mas na verdade é tudo uma estratégia de Satanás. É tudo uma estratégia de Satanás. Para desviar. Mas graças a Deus, porque o nosso Deus também tem, né? O Espírito 7 vezes 7.0, 7.0, essa versão aí. Então, Jorge, eu já quero saber qual que é o tema do próximo episódio, episódio número 4, do que a gente vai falar. Bom, Vinícius, fala pra gente. Nos falta desenvolver, na verdade, 2 temas. Um é os cenários político, econômico e religioso nos últimos tempos, que é um cenário que está sendo preparado para entrar o anticristo. Sim. Que a Bíblia chama o anticristo. E outro tema seria a preparação dos vencedores. Dentro de todo esses cenários negativos, tem algo muito positivo que Deus está gerando dentro da sua igreja, dentro do seu povo. Deus está gerando seus vencedores. Sim, então, muito bom. Gostaria de desenvolver também esse tema aí. Olha só, Deus então vai nos guiar. Se você quiser saber sobre como vai ser a preparação dos vencedores e também entender qual que é o cenário político, econômico e religioso, né, para a vinda do anticristo, esteja aqui no episódio número 4 sobre os acontecimentos antes do fim. Vinícius, há algo que eu quero esclarecer, qual é a intenção desse programa. Nós, aqui na Igreja no Gama, nós estamos gravando esse programa, foi uma iniciativa para levar a palavra do Senhor nesse momento de pandemia, de isolamento, aos irmãos da igreja. Só que esse material agora está saindo, está sendo muito útil também, está sendo muito ouvido. Sim. Então, graças a Deus. A iniciativa foi essa, né? Mas agora está saindo para muitas pessoas. Nós queremos também esclarecer, nós temos uma linha interpretativa do nosso ministério, uma linha teológica, e nós respeitamos as outras linhas teológicas de interpretação de outros ministérios, né? Então temos respeito. Então, se algumas coisas que nós estamos falando aqui você não está conseguindo entender ou não está concordando com isso, pode deixar seu comentário. Nós gostaria de ter comunhão, respeitar as interpretações, mas fazemos isso com o coração aberto, né? Amém. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo, como o Jorge falou, muito obrigado você que está assistindo, né? Você que veio até aqui o canal. Então, se você também não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho que tem do lado do botão de se inscrever para você receber todas as notificações. O conteúdo da Igreja no Gama, ele acontece de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta-feira tá tendo conteúdo lá no canal, aqui no canal. Então, se você tiver inscrito, você vai receber. E Papai do Céu vai abençoar a sua vida. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou de alguma coisa, vai lá no comentário também, comenta pra gente poder corrigir e evoluirmos juntos. Graças a Deus, esse foi mais um podcast, episódio número 3 sobre o mistério da iniquidade. E nos encontramos no próximo. E Jorge, até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Jesus é o Senhor.